Covid-19. O que é o Covid-19? O coronavírus, conhecido como uma síndrome gripal, é de uma família de vírus que causam infecções respiratórias e que apresentam um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios agudos. Leva este nome pois foi identificado pela primeira vez em Hubei, China, no dia 31 de dezembro de 2019, em pessoas expostas em um mercado de frutos do mar e animais vivos, apesar deste vírus existir desde 1937. O vírus infecta seres humanos causados por uma síndrome respiratória, podendo evoluir de uma pneumonia, síndrome do desconforto respiratório agudo e disfunções respiratórias e de múltiplos órgãos. Estudos atuais dizem que a origem desse vírus é de uma versão parasita. E qual a fisiopatologia dele? O SARS-CoV-2 se liga ao receptor de enzima conservadora de angiotensina 2, o ECA2, em humanos, o que sugere uma patogênese semelhante à SARS. Evidências mecânicas de outros coronavírus surgem que o SARS-CoV-2 pode diminuir a ECA2, levando a um acúmulo excessivo tóxico de angiotensina 2, que pode induzir a síndrome do desconforto agudo e miocardite fulminante. Os órgãos consideráveis vulneráveis a essa infecção, devido aos níveis de expressão do AC2, incluem os pulmões, coração, esôfago, rins, bexiga e o ilho. E quem ele atinge? Quantas pessoas ele atinge? A epidemiologia do vírus é muito rápida, por isso se tornou uma pandemia. A transmissão interpessoal ocorre pelo contato com secreções contaminadas, principalmente pelo contato com grandes gotículas respiratórias, mas também pode ocorrer por meio do contato com uma superfície contaminada pelas gotículas respiratórias. Por exemplo, uma pessoa contaminada passa a mão no nariz, coloca a mão em alguma superfície, por exemplo, num ônibus, na barra do ônibus. A outra pessoa vai lá, coloca a mão e pronto, as duas estão contaminadas. Até o dia 3/6 de 2020, temos incidências do mundo e do Brasil, contendo no mundo 6.287.771 pessoas contaminadas e no Brasil 555.383 pessoas contaminadas. Os sinais e sintomas do vírus incluem tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar. Os sintomas mais comuns são tosse, febre e fadiga. Porém, temos a congestão nasal, a dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço e principalmente dificuldade de respirar. Quais são as pessoas que formam um grupo de risco? Apesar de 80% dos casos de contaminação apresentarem sintomas leves, as estatísticas apontam que a maior parte dos óbitos ocorrem em pessoas consideravelmente integrantes dos grupos de risco. Entre elas estão os idosos, pessoas com doenças respiratórias como asma e bronquite, fumantes, diabéticos, hipertensos, pacientes com HIV. E como fazer o diagnóstico? O diagnóstico temos clínico, laboral e os exames. O clínico, estado inicial gripal com elevação de temperatura e informações registradas, com históricos e afins, investigando epidemiologicamente onde ele esteve. E qual a chance dele estar com o vírus? O laboral, fazemos coleta de amostra, nasofaríngeo, nasal ou oral, até secreções como escarro. Exames: oximetria de pulso, coagulograma, gasometria arterial, radiografia torácica, ultrassonografia do pulmão, hemograma completo e outros que se complementam. Ventilação mecânica não invasiva, VNI, na Covid-19. O que é a VNI? É uma técnica de ventilação onde não é empregada qualquer tipo de prótese traqueal, sendo a conexão entre o ventilador e o paciente feita através do uso de uma máscara.
Seus benefícios são manutenção das trocas gasosas pulmonares, diminuição do trabalho respiratório, que é a prevenção ou tratamento de fadigas muscular, diminuição da dispneia, que é a redução do desconforto, evitar complicações da VMI, que é a ventilação mecânica invasiva, e previne a telectasia. Suas vantagens: conforto ao paciente, diminuição dos riscos de trauma às vias aéreas superiores e pneumonia, facilitação do desmame respirador, redução da morbidade hospitalar com consequente diminuição do tempo de internação. Desvantagens: vazamento por conta da máscara, distensão gástrica, aspiração e expõe o paciente a risco de intubação de urgência. A VNI é indicada em caso de desconforto respiratório leve, imunossupressão presente ou problemas cardiovasculares, estratégias de desmame e síndrome de desconforto respiratório. A VNI não é tão recomendada em caso de coronavírus, porém, em ambientes com acesso limitado à ventilação invasiva, a VNI pode ser uma alternativa bastante utilizada. Contraindicação: mediante a quadro sistêmico, choque, hipotensão, hipoxemia muito intensa e perda da consciência. Como a VNI é utilizada? O equipamento é conectado ao paciente por meio de uma interface externa, máscara facial, e ela pode ser utilizada em dois modos: o CPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas, e o BiPAP, que é a pressão positiva em vias aéreas a 2 níveis. Coloquei algumas máscaras que é utilizado na VNI, a nasal, que é da primeira foto, a oronasal, a intranasal e a facial total, que é a mais utilizada em caso de coronavírus. Segundo o CREFITO 3, para permitir o uso da VNI, utiliza-se apenas máscaras sem exalação acoplada em circuito de ventiladores de ramo duplo com HME e filtro de barreira na saída exalatória do ventilador. Aqui eu coloquei duas imagens, a do ramo duplo, como vocês podem ver, e a do filtro EPA. O filtro EPA, quando não tem o filtro no hospital, pode ser utilizado o HME. Os dois têm os mesmos benefícios. O filtro EPA é indicado para o uso em circuitos respiratórios de aparelhos de ventilação mecânica e anestesia. Previne infecções cruzadas entre o paciente e o equipamento de ventilação mecânica e pode ser utilizado no ramo expiratório ou inspiratório do circuito. Em alguns lugares, ele é colocado apenas no ramo expiratório, prevenindo o meio ambiente da infecção cruzada. Eu coloquei alguns parâmetros para vocês, na VNI no caso de hipoxemia, no caso de imunossuprimidos e no caso de pós-extubação. O risco de disseminação do vírus durante a VNI é real? Segundo um estudo publicado, demonstrou que o vazamento de ar expirado era insignificante quando a VNI era aplicada por meio de um capacete com circuito de ramo duplo, filtros e boas vedações na interface pescoço e capacete. Por outro lado, o jato de ar exalado pela porta de expiração de uma máscara facial total pode atingir distância de aproximadamente 92 centímetros. Outros estudos relataram que a associação da VNI com a contaminação de trabalhadores da saúde observou o risco de 3 vezes maior transmissão de infecções respiratórias agudas para profissionais da saúde, em decorrência da realização de procedimentos que geram aerosóis, como durante o emprego da VNI. Segundo o CREFITO 3, recomenda-se não utilizar ventilação não invasiva ou catéter nasal de alto fluxo, com o intuito de se evitar a disseminação e contágio desse vírus, de alta capacidade infectante, e que a capacidade de permanência no ambiente é de 2 a 48 horas. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a sala de pressão negativa, que hoje já é bastante utilizada em pacientes que utilizam a VNI e que já estão com coronavírus. Por conta da disseminação, essa sala é bastante eficiente. Ela é uma técnica de isolamento usada em hospitais e centros médicos para prevenir contaminações de um quarto ao outro.
Essa técnica é usada para isolar pacientes com doenças contagiosas por vias aéreas, como tuberculose, catapora, rubéola, coronavírus. A pressão negativa é gerada e mantida por um sistema de ventilação que remove mais o ar da sala do que permite entrar no recinto. O ar é admitido na sala através de um vão sobre a porta. A Sobrafir publicou recentemente um estudo em relação à câmara tenda box, que é para a contenção de aerosóis durante a aplicação da ventilação não invasiva no tratamento do Covid-19. Essa câmara tenda box ela é uma caixa acrílica vazada em duas faces, anterior e inferior, e com um orifício na face posterior para a introdução das mãos e do antebraço do profissional, que deve ser posicionado sobre a cabeça e os ombros do paciente. Já aconteceu vários estudos, inclusive essa técnica se tornou bastante eficaz, porém, a Sobrafir não recomenda até que haja evidência suficiente sobre a efetividade e segurança dessas técnicas. E para finalizar, caso a VNI não tenha a resposta esperada e progrida para uma piora, é necessário imediatamente realizar uma ventilação invasiva, que só deve ser realizada por um profissional treinado e experiente. Nessa parte do vídeo, nós vamos falar sobre a ventilação mecânica invasiva no tratamento da Covid-19. A Covid-19 é uma doença aguda, na maioria das vezes resolvível, mas que também pode levar o paciente a óbito, principalmente para o grupo determinado e classificado como sendo de risco, que são pessoas acima de 60 anos, indivíduos diagnosticados com alguma doença crônica, previamente diagnosticado com alguma doença crônica. A taxa de mortalidade gira em torno de 2%. Ela é considerada grave quando causa dano alveolar e, por consequência, uma insuficiência respiratória progressiva no paciente. A lesão pulmonar causada pela infecção do vírus, ela se caracteriza pela destruição alveolar na área alveolar responsável pela troca gasosa. Inclui também uma consolidação extensa da inflamação do estertício, embora alguns pacientes infectados, a maioria dos pacientes infectados não sofram com sintomas tão agressivos, alguns pacientes, principalmente relacionados ao grupo de risco, podem sim sofrer com desconforto respiratório. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o manejo clínico desses pacientes diagnosticados com COVID e insuficiência respiratória severa, esse protocolo inicial de tratamento detalha desde o uso da oxigenoterapia até a intubação se necessária. Tudo vai depender das características clínicas apresentadas pelo paciente e também a evolução clínica desde a internação. Podem necessitar de cuidados na unidade de terapia intensiva, doentes infectados, que tenham acima de 60 anos, pacientes que apresentem condições mórbidas como diabetes ou cardiopatias, enfim, outras doenças previamente diagnosticadas, e também crianças podem precisar de terapia intensiva. Esses pacientes têm maior facilidade para desenvolver a síndrome da angústia respiratória aguda, conhecida como SARA. O uso da suplementação do suporte de oxigênio deve obedecer às seguintes recomendações: a intubação endotraqueal, caso o paciente não responda à oxigenoterapia. Se a saturação de oxigênio for maior que 94% e mesmo assim não for suficiente, e se a saturação de oxigênio for menor que 94%. É importante verificar os sinais de insuficiência respiratória e de esforço ventilatório desses pacientes. Os parâmetros do ventilador mecânico para ventilação mecânica invasiva nesses pacientes podem ser usados o controle de modo volume ou pressão controlada. O volume corrente deve ser igual a 6 ml de quilo de peso. A pressão de platô deve ser menor que 30 centímetros de água.
pressão de distensão menor que 15 centímetros de água, a PIP deve ser suficiente para manter a saturação de oxigênio entre 90% e 95%. E a fração de inspiração de oxigênio deve ser maior que 60%. Algumas orientações são importantes para o manejo desse paciente: a utilização da posição prona por no mínimo 16 horas, os cuidados e a paramentação da equipe que vai trabalhar com esse paciente é fundamental. Adotar estratégias conservadoras para o gerenciamento de fluidos e, evidente, evitar que o paciente se desconecte do ventilador, o que pode resultar aí na perda da PIP e atelectasias. É imprescindível, após 30 minutos de suporte ventilatório, que seja feita a coleta da gasometria para se medir o índice de oxigenação e pode ser realizado também a radiografia do tórax. A indicação para intubação desses pacientes deve seguir critérios de indicação, os mesmos critérios para pacientes com insuficiência respiratória. A orientação é para que seja feita o manejo habitual para paciente com síndrome gripal ou SARA, divergindo apenas aí com as questões essenciais de vigilância e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Mobilização precoce. A mobilização precoce visa manter ou aumentar a força muscular e a função física do paciente, inclui atividades terapêuticas como exercícios de mobilidade no leito, atividades passivas, assistidas, ativas, sentar na beira do leito, transferência para uma poltrona e deambulação. O plano de mobilização precoce não segue um protocolo específico, tudo depende de instituição para instituição. Existem estudos que comprovam que a mobilização precoce no âmbito hospitalar melhora a condição de mobilidade do paciente na alta hospitalar dele. Existem alguns benefícios da mobilização precoce, como reduz o tempo de desmame da ventilação mecânica, o tempo de internação, melhora a independência funcional após alta, como falamos anteriormente, o transporte de oxigênio, previne fraqueza muscular e a fraqueza muscular respiratória, melhora a condição psicológica dos pacientes, previne deformidades articulares. Após a fase aguda do Covid-19, com a estabilidade cardiorrespiratória e metabólica, com prioridade nas primeiras 32 horas da doença crítica, é estabelecido o plano terapêutico desses pacientes. Alguns pontos devem ser observados para poder aplicar esse protocolo de mobilização, e foi realizado um guia prático pela Sobrafir, que visa alguns pontos como pacientes respiratórios, cardíacos, neurológicos, e eles foram dividindo, classificando em algumas cores. O verde, quando existe um baixo risco de eventos adversos. O amarelo, que é possível sim fazer mobilização, só que tem que ser avaliado pela equipe multidisciplinar. E o vermelho, que indica alto risco de evento adverso na mobilização precoce. Então, de um modo geral, assim, a grosso modo, é contraindicada a atividade da mobilização precoce nesse paciente. Nas condições respiratórias, eu vou citar algumas aqui da tabela que a Sobrafir realizou, tá? Que nem, no tubo orotraqueal. Quando o paciente está com tubo orotraqueal, exercício no leito e o exercício fora do leito ele é permitido, tá vendo que ele está esticado em verde. Quando o paciente está na posição prona, um dos últimos itens ali, ele está contraindicado a mobilização precoce no exercício no leito quanto fora do leito, né? Está na posição prona. Considerações cardiovasculares. Aí tem essa tabelinha avaliando todas as condições possíveis do paciente na hospitalar. Aqui, que nem bradicardia que não necessita de colocação de marca-passo. O paciente está liberado no exercício no leito e fora do leito, só que ele tem que ter a avaliação da equipe multidisciplinar. Aqui no guia está em amarelo, tá bom? Considerações neurológicas. No caso do paciente agitado combativo, ele está em vermelho, então ele não é indicado exercícios no leito como fora do leito. O paciente aqui no caso com tonturas e síncopes, ele também não está indicado. Ele apresenta no guia a cor vermelha, quer dizer, então ele está contraindicado, tá bom?
aqui no outro caso, ó, paciente sonolento, na tabelinha 2 aqui, ó. Paciente sonolento, calmo e em repouso. Ele está indicado com exercício no leito quanto exercício fora do leito. Nas considerações médicas e clínicas, num modo geral, que nem, ó, no paciente com catéter femoral arterial venoso, ele está liberado para fazer mobilização precoce, tanto no leito quanto fora do leito, tá bom? Aqui, ó, o primeiro item, fratura instável de pelve, ossos longos do membro inferior e coluna. O exercício no leito ele tem que ser avaliado, ele está em amarelo, tem que ser avaliado por toda a equipe. Só que fora do leito ele está contraindicado, ele tem em vermelho. Vamos falar um pouquinho agora sobre a posição prona. O que é a posição prona? A posição prona nada mais é que o decúbito ventral do nosso paciente. Ele resulta numa distribuição mais uniforme do estresse da tensão pulmonar, melhora a relação ventilação-perfusão, ele melhora a mecânica pulmonar e a parede torácica. Ele contribui para a redução da duração da ventilação mecânica e da taxa de mortalidade. A posição prona ela deve ser utilizada precocemente, até as primeiras 48 horas do paciente naquele ambiente. E quando adotada, ele tem que ser mantido pelo menos 16 horas, tá bom? Quando você coloca o paciente na posição prona, você tem que avaliar ele. Então, após uma hora que você colocou na posição prona, você faz uma gasometria, você vai ver os valores ali de referência que a gente tem, e é considerado positivo, com um resultado satisfatório, quando o paciente tem aumento de 20 milímetros de mercúrio na relação da pressão de oxigênio com FiO2, ou de 10 milímetros de mercúrio só na pressão de oxigênio. E aí o posicionamento pode ser mantido, tá bom? Caso contrário, você retorna o paciente para a posição supina. Você realiza essa avaliação naquelas 16 horas que a gente falou durante 6 horas, a cada 6 horas. Então, a gente colocou ali, fez agora, daqui 6 horas a gente repete, depois de 6 horas a gente repete, até das 16 horas que é recomendado o paciente ficar na posição prona. O posicionamento prono ele deve ser interrompido quando acontece alguma ocorrência, como extubação não programada, obstrução do tubo endotraqueal, hemoptise, saturação periférica de oxigênio menor que 85%, parada cardiorrespiratória e a frequência cardiorrespiratória menor que 30 batimentos por minuto. Você vai avaliar esse batimento durante 1 minuto e se ele manter os batimentos cardíacos menores que 30 batimentos por minuto, é contraindicado também, tá bom? Existem algumas contraindicações absolutas, que nem no caso de arritmias graves agudas, fraturas pélvicas, pressão intracraniana não monitorada ou significativamente aumentada, fraturas vertebrais instáveis, entre outras causas, tá bom? Existem também algumas causas contraindicações relativas, como o difícil manejo da vias aéreas, traqueostomia menos de 24 horas, gestação, osteoartrite, peso corpóreo superior a 135 kg, cirurgia oftalmológica, instabilidade hemodinâmica, entre outras coisas. No guia prático que a Sobrafir disponibiliza, eles citam todos os itens e eles são um pouco mais explicativos sobre isso. Posição prona. É um procedimento assim que não é isento de riscos. Ele não é 100% assim eficaz, 100% bom. Ele pode apresentar algumas complicações, como edema, hemorragia conjuntival, compressão de nervos e vasos, obstrução, pinçamento ou deslocamento do tubo endotraqueal pode acontecer nessa posição, dificuldade para a aspiração das vias aéreas, hipotensão transitória ou queda da saturação periférica de oxigênio, trombose venosa profunda, deslocamento da sonda vesical ou nasoentérica, intolerância à nutrição enteral, vômito, complicações alimentares por conta da exposição que o paciente fica e dificuldade em instituir ressuscitação cardiopulmonar. Obrigado. Esse trabalho sobre as condições e as recomendações para o paciente com Covid-19 no ambiente hospitalar foi realizado pelos alunos do 7º semestre de graduação em fisioterapia da Unip, no campus Araçatuba. Agradecemos por toda a atenção. Obrigada.